Sejam muito bem-vindos a mais um episódio no Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, Bloco Podcast Entrevista Coffee Nick, parte 2. A gente falou que ia ter uma parte 2 e conseguimos fazer essa parte 2. Tiveram novos achados. Tudo bem, Coffee Nicks? Tudo bem, os senhores? Como é que vocês estão aí? Boa tarde. Tudo bem. Felipe, investidor descentralizado. Boa tarde também, tudo bem, tudo tranquilo, né? Muito requisitado, né, cara? Muito requisitado, Coffee Nicks. Para dar mais uma aula pra gente, né, cara? Sobre assuntos aí que são um pouco mais complexos, a gente precisa de alguém que seja especialista na área, né? Mas vamos lá, então. Olha, só para avisar, foram uma das melhores estreias dos 2 anos do canal aqui. É um assunto realmente que se tornou cada vez... tem tornado uma relevância. É óbvio que o senso comum de parte da comunidade é rejeitar e falar que é food, mas eu acho que vale a pena a gente trazer novas informações, especialmente sobre, né, a possibilidade do ataque, né, a partir do momento que uma carteira legacy, né, conhecida como legacy, faz 2 transações, né, com a mesma chave privada, né, porque me corrija se eu estiver errado, você pode, por favor, me interromper a qualquer momento, mas nessas carteiras antigas, por causa de um problema de entropia, não dela, mas do sistema operacional que gerou essas carteiras, essa entropia fraca gera a possibilidade de, uma vez fazendo 2 transações, como a chave pública é exposta e deriva de uma única chave privada, você permite, com essa entropia fraca, derivar a chave privada. É uma chave privada antiga, né? Não é nem do mnemônico BIP39, que foi implantado 2 anos depois, se eu não me falha a memória. Então, É isso mesmo. O que acontece? Até o Bitcoin Core 0.9, né, eles utilizavam um dispositivo de sistema que é o /dev/urandom, que foi comprovado que era extremamente inseguro, pois gerava um número aleatório, né, um número randômico, que a gente chama de RNG, muito fraco, né, e muito previsível. Então, qual que era o problema disso? Isso não foi um problema que só afetou o sistema operacional Linux desktop. Isso afetou, inclusive, carteiras de Android, que o Android usa o kernel Linux por trás, um pedaço dele, né? Então, o que era feito? Em vez dos desenvolvedores Bitcoin gerarem essa entropia pelo código, ou de uma forma mais segura, pelo dev random, por exemplo, eles usavam o dispositivo /dev/urandom, que é rápido, que é prático, mas gera, igual eu falei, gerava, né? Porque isso também foi corrigido no kernel Linux, números aleatórios muito fracos e muito previsíveis. Então, qual que é o requisito para essa falha ser explorada? Você precisa que a sua carteira seja dessa época, né, gerada anterior ao Bitcoin QT, Bitcoin 0.10, né, que usava justamente esse dispositivo. Então, você precisa também de pelo menos 2 transações que sejam, né, que tenham a duplicação de nãos. Né? Então, qual que é o risco? Né? Você tem uma carteira antiga, fez várias transações, alguém pode varrer a blockchain, pegar essas chaves públicas, comparar, ver quais têm duplicidade e, a partir daí, ele deriva a chave privada. Esse é o risco. Então, qual que é o alerta que eu quis fazer e maximalista não entendeu? Né? Se você tem uma carteira antiga, migre urgente para uma carteira nova. Esse foi o sentido, né, objetivo do alerta que eu fiz. Por quê? Porque eu tenho vários conhecidos que estão no Bitcoin desde 2011 e esses caras não trocaram a carteira. Quando eles leram esse post meu, eles imediatamente me chamaram e falaram: cara, se você não fala, eu não sabia que eu estava vulnerável. Porque isso não foi amplamente documentado na mídia brasileira, por exemplo. Foi amplamente documentado em sites de notícia avançados, em inglês, né? E o brasileiro não sabia dessa possibilidade. Né? E também o que eu alerto desde sempre sobre essas tecnologias. Né? O ECDSA é um algoritmo de 2001, entendeu? 2001. E o que eu descobri lendo chats IRCs que são públicos, né? Estão na blockchain e estão na internet?
Os desenvolvedores do Bitcoin optaram por manter essa tecnologia, por não saber tecnicamente implementar as criptografias que o Daniel Bernstein, o famoso DJB, recomendou, né? Que, por exemplo, em vez de usar o hash SHA-256, usar o ED2559 e derivados dele, né? Por exemplo, em vez de usar o SC-DSA, usar o ED-DSA, entendeu? E a gente viu coisas vergonhosas aqui nos chats, do tipo, pessoas xingando o Daniel Bernstein, desenvolvedores do Bitcoin nessa época. Olha lá, o Bernstein xingando o Bitcoin de novo no Twitter, filha da mãe, né, para não falar palavrão aqui, né, e outras coisas. Tipo, criticando o que o Daniel Bernstein fala desde 2011, que o algoritmo que foi escolhido pelo grupo Satoshi Nakamoto é falho, fraco e facilmente quebrável caso tenha computação quântica, né? Inclusive, há um livro, né, que chama Sequestrando o Bitcoin, Hijacked Bitcoin, que é justamente falando isso, que as escolhas do Bitcoin, elas foram, né, podadas. Pessoas sugeriram melhorias do Bitcoin e essas pessoas foram expurgadas, literalmente, expulsas do projeto, justamente por questionar a falta de anonimato no Bitcoin, a falta de privacidade, a escolha de algoritmos fracos, né? E a gente vê pela história que quando a NSA, o governo norte-americano em geral, recomenda alguma coisa, a gente tem que ficar com o pé atrás. Por exemplo, existe o FIPS, né? Que são algoritmos recomendados pelo NIST, que os Estados Unidos constantemente boicota o governo norte-americano a algoritmos fortes e resistentes. Tanto que algoritmos resistentes que o Daniel Bernstein recomendou foram boicotados e não foram inclusos, né? E alguns algoritmos, inclusive, tipo o SHA-1, que é uma versão prévia do SHA-2, né? Que é o SHA-256, ele já foi quebrado. Hash já foi colidido. E o Snowden, por exemplo, já denunciou para o Wikileaks, entregou documentos mostrando como o governo quebrava o SHA-1, para justamente quebrar a privacidade, ou seja, a indústria inteira, bancos, pessoas jurídicas, pessoas físicas, todo mundo usando o SHA-1, confiando que ele era seguro, porque estava no FIPS, e ele estava sendo por anos quebrado pela NSA para justamente quebrar a privacidade das pessoas. Então, o que eu tenho como princípio? Se a NSA, o governo norte-americano, recomenda algo, eu descarto. Eu vou usar uma coisa que é tecnicamente mais segura e mais resistente, entendeu? Não só resistente à quebra quântica, né? E outra coisa que eu critico muito e maximalista não entende é que o Bitcoin não muda o SHA-256 por medo. Medo de quê? De quebrar a rede com ataque de 51%. Porque a gente sabe que hoje não tem computador comum com CPU e GPU minerando Bitcoin. Hoje toda a rede 100% é feita usando máquinas ASIC. E qual é o problema? Esses chips ASIC, eles basicamente só processam o SHA-256. Né? Então, o que acontece quando troca esse algoritmo? Todas as ASIC param imediatamente. E não é trivial fabricar um chip ASIC que processe 2 algoritmos. Para isso existe a CPU. Entendeu? Então não vai ser fácil essa transição. Eles vão ter que fazer acordos com empresas que fabricam máquinas de mineração, tipo uma Bitmain, né, para justamente eles fabricarem um algoritmo que o Bitcoin, o Core desenvolvimento, vai anunciar que vai usar, por exemplo, um SHA-3, um Blake 2, um Blake 3, né? E aí sim a Bitmain vai ter que colocar essas máquinas no mercado e elas vão ter que ser compradas e deixadas paradas, porque enquanto não troca, né, basicamente ela não funciona. Você liga e ela não minera nada, né? Qual que é o problema disso? Você tem que convencer todos os mineradores que gastaram rios de dinheiro, e não foi pouco, para comprar as ASICs atuais, a comprar uma nova ASIC, para aí sim ligar na tomada e deixar ligada esperando quando a rede trocar. E isso exige também um consenso entre usuários, entendeu? Exchange, existe toda uma decisão que tem que ser tomada e todo mundo tem que aceitar e concordar, o que é muito difícil. Isso provavelmente geraria um fork a nível de eliminar o Bitcoin antigo e criar um novo, usando o novo nome, entendeu? E é esse o pânico que os maximalistas têm. Porque hoje eles usam o Bitcoin como esquema de pirâmide, como venda de cursos para enganar incautos, né? Então assim que falar que fez um hard fork no Bitcoin, vai ser o mesmo choque para a comunidade como foi o fork do Bitcoin Cash. Entendeu? E o novo vai ser o ganhador da disputa, diferente do que foi com o Bitcoin Cash. Entendeu? Então o pânico desses caras é esse, né? Eles têm um medo da palavra hard fork, sendo que o Monero faz de 1 a 2 por ano.
E se necessário vai fazer 3, 4. Por quê? Porque o Monero, por exemplo, é minerável em qualquer dispositivo que tenha CPU. Eles são resistentes à ASIC a nível de serem anti-ASICs. O Spagni, quando ele propôs o RandomX, né, para substituir o Kryptonite, né, basicamente, o que ele falou? Se alguém criar alguma máquina ASIC que minere o RandomX, nós vamos mudar o algoritmo de novo. Não percam tempo. Vocês vão perder tempo e dinheiro em pesquisa e nós vamos trocar em uma semana o algoritmo. Então não façam isso. Não tentem criar a máquina ASIC para minerar Monero, porque isso destrói, na verdade, a eficiência da rede e a qualidade. E a gente sabe que até em máquina ASIC há quebra de ataque de 51%, como ocorreu no Ethereum Classic e no Bitcoin Gold, por exemplo. Então só ser ASIC não garante que não será atacado. E a gente sabe que nessa troca o risco de ataque de 51% é alto. A nível de alguém reescrever blocos e criar transações duplas, criando moedas que não existem. Eu posso criar 10 milhões de unidades de Bitcoin numa transação dupla, no ataque 51%, e ele vai ser validado por toda a rede, porque mais de 51% da rede concordou que aquele novo bloco está correto. E isso destruiria a reputação do Bitcoin como um todo. Então são esses riscos que a gente tenta alertar e as pessoas não entendem. A gente não critica as pessoas, a gente critica o código e a qualidade dos algoritmos que estão nele. E hashes também, entendeu? É esse que é o ponto que a gente sempre bate. É justamente isso que eu queria só retornar um pouquinho para fechar, para que as pessoas possam entender. Os devs tomaram uma decisão de confiar num algoritmo de entropia, de um outro sistema operacional. Ou seja, eles não criaram o deles para utilizar direto no Bitcoin Core, eles confiaram num terceiro. Confiaram no sistema operacional. Entendeu? Eles usavam recursos do sistema operacional para confiar e gerar carteiras. Esse é o problema. E lendo os logs, pela arrogância que eu percebi nas mensagens dos desenvolvedores, né, alguns até foram sinceros. Alguns falavam, manda e-mail aí para o Daniel John Bernstein, porque eu não entendi como é que eu implemento esse código que ele sugeriu no Bitcoin. E o outro, eu também não. O outro, eu tentei implementar aqui e não consegui. Aí o outro falando embaixo, não, vai com esse mesmo que é o que funcionou, né? Este log, só para deixar claro, foi localizado dentro da blockchain do Bitcoin quando você fez aquela varredura à procura dos opt returns. Exato. O que aconteceu? Eu nunca tinha lido essas conversas. Isso, eu nunca tinha lido essas conversas na minha vida. Nem tinha procurado, nem tinha interesse. O que acontece é, eu tô fazendo a investigação de um grupo que está assumindo a autoria de quebrar carteiras gigantescas e antigas, e eles falaram que muita informação eles escreveram em OP Return, né, do Bitcoin e mandaram olhar. Então o que eu fiz? Eu fiz um código que varre todos os OP Returns e comecei a ler manualmente, um trabalho de core no job mesmo. Comecei a ler bloco por bloco os OP Returns e ver o que tinha. E caí em vários blocos tinham assim 52 mil linhas de log de IRC. E IRC, para quem não sabe, era um chat antigo que o Telegram substituiu praticamente, né? Eram servidores de conversa e existia um canal em um servidor de IRC chamado Bitcoin-dev, né? E alguém teve o trabalho de colocar essas conversas lá. E o que eu fiz depois? Deixa eu ver se essas conversas são legítimas. Peguei trechos das conversas e joguei no Google. E achei 2, 3 sites com os logs TXT dessas conversas. Baixei esses logs e fiz um diff, que é um comando de ver diferenças, e são autênticos. Então, o que eu fiz? Eu não fiquei baixando mensagem de site, né? Eu vi na blockchain isso, essas conversas de canal IRC, dos desenvolvedores do Bitcoin, e depois eu fui verificar se era verdade, e são, né? Tanto que os links são públicos. Se você buscar aí log IRC Bitcoin-dev, você vai achar N sites que registraram. E alguém teve esse trabalho. Alguém teve o trabalho de colocar só essas conversas que mostram duas coisas. Primeiro, a incompetência técnica de alguns desenvolvedores do Bitcoin que são famosos, que vendem que são os picas da galáxia, que são gênios, que criaram outras moedas, inclusive, aí estão vendendo essas moedas, né? Vi pessoas, tanto do Zcash quanto do Bitcoin Cash, nessa época, discutindo isso. E quando você vai ver o nível técnico dessas pessoas, era extremamente baixo. Do tipo, eles tirando dúvida um com o outro sobre Debian Linux, sobre Fedora,
E coisa que nem eu, 10 anos antes, tinha essas dúvidas. Então isso mostra o quê? Eles podem ser bons em C++, mas eles são péssimos em infraestrutura de sistema operacional e de segurança da informação. Eles nunca tiveram conhecimento, nessa época, de 2011 até 2015, que são os logs que eu estou lendo, né, sobre segurança cibernética, sobre como o sistema operacional funciona, sobre como números aleatórios funcionam. Ou seja, eles pensaram bibliotecas prontas de tecnologia, implementaram essas bibliotecas no código como copy-paste mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V, e soltavam esse código para produção. Entendeu? Ou seja, faltava alguém que entendesse de sistema operacional e de segurança que dissesse para esses caras, olha, não faltou, não faltou. Tanto que você vai ver publicamente no Twitter o Nick Szabo, que é do Bitcoin Mafia, que a gente brinca, né? Porque ele tem, inclusive, deixa eu contar sobre isso, isso aqui é uma informação legal que eu achei na blockchain. Num dos blocos eu achei uma imagem JPG, né? Deixa eu só desligar aqui. Eu achei uma imagem JPG não, é JPEG. E quando eu fui abrir essa imagem, ela estava em base 64, é uma foto de uma mesa cheio de desenvolvedor do Bitcoin e o Nick Szabo junto, né? Zuko, um monte de gente, o Peter Todd, né? E eu fui ver a data que essa imagem foi registrada na blockchain, dia 20 de maio de 2015. Quando eu peguei essa imagem, que eu tinha convertido de base 64 para JPEG, e joguei no Google Imagens e procurei por semelhança, eu achei um post do Facebook de um dia antes do Nick Szabo, né, postando essa imagem, falando sobre o time de desenvolvimento do Bitcoin. Entendeu? E o Nick Szabo foi um cara que de dentro falava que o ECDSA e o SHA-256 eram falhos. Tanto que se você for no Twitter, achar o perfil do Nick Szabo e buscar por Monero, você vai ver que de uns anos para cá, de 2015 para cá, 16, ele tem divulgado o Monero amplamente. Outra pessoa que também defende o uso do Monero e ajudou no desenvolvimento junto ao Spagni para tornar o Monero seguro igual ele é, né, foi o Daniel Bernstein também. Né, se vocês buscarem informações nessas logs de IRC, vocês vão ver várias vezes os criadores lá do código do Bitcoin criticando o Nick Szabo por justamente ele criticar a adoção desses algoritmos fracos. Então teve sim especialistas de peso, pessoas reconhecidas, que sempre bateram na tecla, pessoas próximas do time de desenvolvimento, criticando essas decisões de escolher o ECDSA e o SHA-256 e orientando, até indicando algoritmos mais seguros. E eles rejeitaram esses conselhos, eles rejeitaram essas propostas, e vários desenvolvedores também foram expurgados do desenvolvimento só por defender que o Bitcoin deveria ser privado e anônimo. E a gente viu o seguinte, vários desses desenvolvedores foram expulsos do projeto, chutados igual cachorro, e menos de um ano depois surgiu magicamente o Monero, que era um clone do Bitcoin, com pedaços do Bytecoin, né? E basicamente ele trouxe todas as características que esses caras criticavam, né, no Bitcoin, que é algoritmo forte, algoritmo resistente à quebra quântica, porque o Monero é resistente à quebra quântica, o Monero é PQC, né? Então, quando todo mundo me pergunta o que o Bitcoin precisa fazer para resolver os problemas de segurança, eu falo, adotar as mesmas decisões do Monero. Né? E a gente vê até na lista do Bitcoin Talks, lista do Bitcoin de e-mail, né? Eu aconselho as pessoas a se cadastrarem na lista de e-mail do Bitcoin, porque vocês vão ficar horrorizados quando vocês lerem o seguinte. Pessoas de dentro, fortes, famosos desenvolvedores, falando que não pode tornar o Bitcoin anônimo e privado, porque senão ele vai correr o risco que o Monero correu e sofre, né? Que é o de ser proibido, boicotado e perseguido. E isso, palavras desses caras na lista de e-mail do Bitcoin Dev, destruiria o preço do Bitcoin e acabaria com a tecnologia. Ou seja, é sempre uma ganância financeira, é sempre uma busca de dinheiro. Toda decisão do Bitcoin de ser privado, anônimo e seguro foi boicotada com medo dele reduzir o preço baseado em dólar. Então, o que eu falo é, eu simplesmente estou começando a expor essas conversas, né? E eu não preciso disponibilizar para download, porque está público na blockchain, é só você ler, é só ler os Open Returns e também buscar sites que já têm esses logs, né? E basicamente eu não recomendo confiar em logs somente, compare para ver se é igual, porque logs e arquivos e website pode ser alterado a qualquer momento mantendo o timestamp. Eu consigo basicamente pegar um arquivo TXT, alterar o conteúdo dele, publicar na internet e botar com uma data antiga.
Entendeu? O comando touch do Linux e do Mac faz isso. Eu defino a data do arquivo retroativamente, se eu quiser. Então eu não confio em informação pública porque ela pode ser alterada a qualquer momento. Mas o que está na blockchain é escrito na pedra. Né? E o que está na blockchain não tem como ser alterado. Se pudesse ser alterado, né, basicamente destruiria toda a defesa de segurança da blockchain que eles tanto defendem, os maximalistas. Né? Então, alguém pegou isso deliberadamente, sabendo da imutabilidade da blockchain, e registrou para não ser apagada essa história. Essa história é importante. E as intenções das pessoas eu não julgo. Mas eu gosto de apresentar para cada um tirar a sua conclusão. Eu tenho um julgamento pessoal e eu não costumo expor o meu julgamento pessoal perante esses desenvolvedores do Bitcoin. Mas eu gostaria que as pessoas lessem e tomassem suas próprias conclusões. Entendeu? Um detalhe, né, que a gente... Só para finalizar aqui. São coisas sérias, né? São coisas que poderiam ser descritas como negligentes. Negligentes e poderiam ter sido corrigidos literalmente 14 anos atrás, porque foi quando começaram as discussões de segurança. Inclusive, num desses logs, tem um post de 12 anos atrás que está no Reddit vivo até hoje. Como é que eu vi? Eu vi nessas conversas um desenvolvedor falando, olha aqui, ó, tem um estudo falando que o SDSA é inseguro mesmo. Aí quando você abre o link, ele tá vivo, tá ativo, tá no Reddit. Eu até indexei na Wayback Machine, porque não tava. Se cair, tá lá, né? E eles falando entre si, eles sabiam, desde 2011, de todos os furos de segurança, tanto do SHA-256 quanto do SDSA. Eles discutiam entre eles, compartilhavam links de outros especialistas e, repito, criticavam o Daniel Jambinstein, alguns, né, do tipo, olha lá, ele está falando mal do Bitcoin, ele quer que o Bitcoin derreta de preço. Toda vez que você vê as críticas ao DJB de alguns desenvolvedores, é basicamente tipo, ele está querendo derrubar o preço do Bitcoin. Não foi a intenção do DJB, eu acredito que não. O trabalho do DJB é muito sério. Ele é um anarcocapitalista declarado, tanto que ele palestra no NIST, tem uma foto dele famosa, que tem a bandeira do anarcocapitalismo no slide, e embaixo escrito a frase Eliminate the State. Entendeu? E ele falando isso no NIST. Dentro do NIST ele colocou um slide desse. Está no meu Twitter até essa foto. É só buscar. Coloca Eliminate the State, Daniel Jambinstein, NIST no Google Images que vocês vão achar. Isso. Então ele critica as instituições. O DJB ele foi perseguido pelo governo norte-americano igual o criador do PGP foi. Né? Porque existia antigamente no governo norte-americano criptografias que eram permitidas distribuir publicamente para fora do país e outras que eram proibidas. Tanto que até a distribuição Debian Linux classificava os pacotes com diferenças de compilação para justamente ter a distribuição, né, dos pacotes. Ou seja, eles empacotavam só o que o governo norte-americano permitia distribuir. E o DJB foi perseguido, processado pelo Estado norte-americano, ele iria ser preso. Ele não contratou advogado, porque nos Estados Unidos você não precisa ter um advogado para se defender. Ele estudou direito e se defendeu e conseguiu. Da mesma forma que o criador do PGP foi perseguido pelo governo e também conseguiu se defender. Né? Então, ele é um gênio, não só da matemática e da criptografia, ele é um gênio até do direito hoje, porque a tese que ele fez virou exemplo de defesa para qualquer um que queira usá-la para se proteger de uma perseguição estatal do governo, entendeu? Norte-americano específico. Detalhe que eu ia falar, cara, e foi o que você falou, eu acho que a gente comentou isso na última entrevista, foi essa tese, né, do Bitcoin perder valor, o medo do Bitcoin perder valor, né, e eu acho que eu comentei isso na entrevista que a gente teve com o Alan Schramm aqui, né, no podcast e tal, e ele fala exatamente isso, né, porque às vezes o grande problema, se você implementasse essas coisas no Bitcoin, o que o Monero tem, na verdade, aquilo que o próprio Satoshi falou lá no Bitcoin Talk, 500 anos atrás, né, e ele deixa claro essas ferramentas lá, a gente posta direto o print disso, se você talvez implementasse isso no Bitcoin de forma que ele ficasse de fato privado e anônimo, ele não teria uma aceitação a nível mundial igual ele está tendo hoje e muito provavelmente geraria, né, essas deslistagens igual ocorrem em corretoras e proibições em alguns países que estão de fato proibindo, porque se você for olhar, o Estado ele vai proibir aquilo que talvez tenha mais possibilidade ou mais efeito contra ele,
e vai, igual foi o exemplo da CIA que você falou, né? Porra, a NSA e a CIA, eles vão falar que determinada coisa aqui, que eles, não vou dizer que eles têm controle, mas assim, que eles pelo menos eles conseguem te rastrear. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é legal, gente. Isso aqui, pô, isso aqui é muito doido. Mas um outro que é realmente bom, eles vão falar assim, não, isso aqui é proibido, pronto, acaba com isso, né? E às vezes esse pessoal tem medo disso, só que gera o problema, né? O raciocínio. Quantas das pessoas que de fato têm Bitcoin e que de fato entendem isso, estão dispostas a fazer com que o Bitcoin melhore às custas dele perder preço? Acho que quase ninguém vai querer, entendeu? Então, às vezes, o próprio Bitcoiner, na posição dele, seja maximalista ou não, tipo assim, o cara que, eu tenho Bitcoin e eu quero que acabe o Estado e eu sou... Destrói a reserva de valor, né? Eu sou contra o Estado, eu sou a favor da liberdade, blá, blá, blá. Mas então tá, vamos fazer no Bitcoin uma parada que vai fazer ele ser topíssimo e vai resolver todo o problema dele agora para você acabar o Estado com ele. Mas ele vai perder valor. Você quer? Eu acho que muita gente vai segurar. Muita gente vai segurar. Talvez é o que está acontecendo, né? Até se você for associar isso às grandes mineradoras, mudança de algoritmo, por aí vai. E tem um risco também de, se o Bitcoin se tornar privado e anônimo igual o Monero, né, ele basicamente é delistado não só em exchanges. Bancos são proibidos de vendê-lo. Hoje você vai no aplicativo do Itaú e compra Bitcoin. Você vai no aplicativo do Nubank e compra Bitcoin. Do Mercado Pago e compra Bitcoin. A partir do momento que você tem Bitcoin e não conseguir sequer vendê-lo, isso assusta. As pessoas começam a arrancar rapidamente isso onde conseguem e nunca mais encostam nessa tecnologia. Que foi justamente o que aconteceu no Monero, por um tempo. Toda vez que ele foi delistado, ele derreteu temporariamente de preço, depois recuperou, mas a cada delistagem ele derrete pelo menos 50% do valor, do preço dele, em base ao dólar, entendeu? Isso acontece. Ou seja, o dia que o Bitcoin tomar essa decisão, se tomar, eu acredito que nunca vai acontecer, ele vai ter as mesmas ou piores consequências que o Monero. Entendeu? Os bancos também vão ter um problema, porque os maiores donos de Bitcoin hoje são instituições bancárias. Mas o que você me falou é interessante, Felipe. As pessoas bravejam na internet que usam Bitcoin para acabar com o Estado. Mas elas basicamente estão copiando todas as características do sistema que elas juram combater. Elas basicamente estão copiando o sistema financeiro atual, espelhando no Bitcoin características que ele nunca foi feito para ter. Se você ler o white paper do Bitcoin, você vai ver Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ou seja, o Bitcoin foi feito para ser um dinheiro digital peer-to-peer. Entendeu? E basicamente isso nunca foi feito depois de 2015 e 2016. Isso era feito até 2016. Até 2015 e 2016 as pessoas usavam como dinheiro. Depois disso parou. Virou ouro, né? Deixa eu só fazer um adendo. Eu sei que eu estou parecendo um retardado aqui. Mas eu já percebi que assim existe um entendimento seletivo de algumas pessoas que conseguem entender coisas muito avançadas. Mas quando você fala exatamente certas coisas, vão num ladinho aqui, distorcem um pouquinho ali, parece que não entende lá. Então, só para ficar claro, assim, o que você trouxe até agora as carteiras P2P, KH, que transacionas, ou seja, que expõem a chave pública derivada de uma chave privada direta, essas carteiras estão em risco extremo na blockchain. Ou seja, se elas fizeram 2, 3 transações, é perigoso sofrer esse ataque de colisão de hash, não por computação quântica, mas por computação normal. Não, só te corrigir, não é colisão de hash esse caso. É de derivação matemática da chave privada. É muito pior. Porque a colisão de hash a gente sabe que é difícil. Tanto que a gente comentou no último que só conseguiram 33 steps dos 64. E isso ainda é pouco, né? Porque eleva, 2 elevado a 218. Ou seja, é um número monstruoso para poder colidir, né? De tentativa. Mas, sim, o SHA-256 ele é suscetível à quebra de colisão de hash. Ele só precisa de uma computação absurda. Porém, essa falha que eu estou batendo nela do SDSA não requer computação quântica. Computador comum, um cluster de computadores de 10 maquininhas dentro de casa, você quebra em horas o SDSA se você achar essas transações. Entendeu?
Então basta as pessoas terem interesse, né? Que é o que esse grupo FromBlock218.com, lá o site, estão alegando, eles estão assumindo autorias de que estão quebrando o SDSA com essa conta matemática. Entendeu? Então, ou seja, qualquer código que se você mandar para o Grok o seguinte, coda para mim um site que valida a equação e manda a equação, ele faz. É esse o risco. Hoje nós temos IA para codar para você. Você não precisa saber escrever código nem matemática. Hoje você tem GPT, Grok e Cursor para justamente criar os códigos para você, sendo totalmente iniciante. Basta você saber os fundamentos, saber perguntar para a inteligência artificial, que ela vai escrever os códigos para você. Esse é o risco que a gente vive hoje em 2025, que não tinha 5 anos atrás. A gente não tinha inteligência artificial. Ou seja, você exigia uma skill matemática e skill de linguagem de programação avançada. Hoje não. Hoje basta você fazer um prompt bonitinho, do tipo, sou um pesquisador de segurança, descobri agora, lendo uma notícia, que o SDSA tem uma falha, e manda um link da notícia, vi essa equação como prova de conceito, você consegue escrever um código para mim para eu testar umas carteiras aqui que eu tenho, para ver se vai ser quebrada? Ele faz. Esse é o risco que a gente tem hoje com a IA. Entendeu? Não, é só porque assim, então essas carteiras estão, diria, num risco extremo, ao contrário das carteiras modernas que precisam então da colisão de hash para serem quebradas e aí uma computação mais avançada, mas não resistente à computação quântica. Ou seja, exato, se chegar uma computação quântica para isso, vai acontecer essa colisão. Vai acontecer pior, porque quando acontece a colisão de hash do SHA-256, você não precisa quebrar uma carteirinha e transferir. É muito pior. É o que o DJB tem alertado desde 2011 para o time de Bitcoin Core. No dia que surgiu a computação quântica, e eu acho que está ali na esquina, 2040, 2045 a gente já vai ter isso. Tá? Eu não sei prever, porque a gente não tem bola de cristal nem máquina do tempo, mas pela lei de Moore, né, e pelos estudos que a gente tem, e o estímulo de criar uma computação quântica, e empresas gigantescas já transferindo seus sistemas para PQC, como Red Hat, IBM, Oracle, Amazon e outras, né, a gente vê que está realmente ali na esquina, senão essas empresas não se preocupariam e adotarem e adequarem o seu sistema. Nem gastar tanto, né? Exato, porque gasta. Se atualizar um sistema operacional igual um Red Hat Linux, se atualizar uma infraestrutura da Amazon inteira para ser resistente à quebra quântica, isso gasta muito tempo de desenvolvimento e dinheiro. Então, se essas empresas grandes já estão se preocupando com a quebra quântica, isso para mim é um alerta, é uma red flag, como diz os Red Pill, entendeu? Então, de imediato, então, seriam só essas carteiras comprometidas que já demonstraram esta quebra e esta outra questão um pouco mais para frente, que você estima entre 2040, sem futurologia, mas mostrando, baseado em o que já aconteceu de histórico na informática e o que as empresas hoje estão gastando substancialmente uma quantidade de dinheiro para atualizar algoritmos que sejam resistentes a isso. É só para... Eu sei que parece retardado o que eu estou fazendo, mas é só para deixar muito claro, para evitar essas brechas. Não, mas é que ele quis dizer isso. Não, mas é que é shitcoin, ele fala isso. Então, é só para a gente... O que a gente vê é o seguinte, quando a gente posta informação séria com o intuito de alertar as pessoas a migrarem, é porque eu fiz um código que achou essas assinaturas, são mais de 500 carteiras que eu achei, e elas estão cheias, e intocadas desde 2013. Então, ou seja, o risco é real. E quando a gente fala isso, o que esses vendedores de curso de enriquecer com Bitcoin falam? Não, isso é tudo shitcoinheiro, circulando, vambora, dispersando a galera. Do tipo, isso é só fogo no parquinho. São frases que eu estou lendo. Por exemplo, o Peter Turguniev, né, que é o Ancapsu, ele fez um vídeo extremamente sério no canal dele, CFRC, expondo esse risco da quebra. E o que um desses vendedores de curso fez? Descascou o cara. Xingou o cara todo, chamou ele de puta, desculpa o palavrão, mas ele chamou com essas palavras, tá, público, entendeu? Falando que ele era uma puta, que ele só estava querendo fazer barulho, ganhar fama, e o cara fazendo um trabalho sério, que é justamente alertar as pessoas. Qual que é o alerta? Se você tem uma carteira que foi gerada antes de 2015, 2016, migre o seu saldo imediatamente.
É só esse o objetivo meu, e é só esse o objetivo que eu percebi no vídeo do SafeRC, que é o canal do Ancapsul, né, do Peter Turguniev. Então a gente que trabalha com segurança cibernética, quando a gente vê uma falha de segurança em potencial, a primeira preocupação é mitigar essa falha da forma mais rápida que for possível. E alertar as pessoas na sequência para que elas também não sejam vulneráveis a essas falhas. Entendeu? Então, ou seja, a gente aponta o dedo para a lua e critica a cor do nosso dedo, questiona a nossa intenção, fazem piadas sobre a nossa intenção. Né? Pessoas até me falando, não, se você fala que isso é real, então rouba uma carteira e me mostra. Era exatamente o que eu ia falar agora. Bicho, me ajuda que eu tenho problema. Primeiro que eu não sou ladrão. Eu não tenho essa índole. Né? E essas pessoas, quando falam isso, falam mais delas do que de mim. Porque se elas tivessem 1% do meu conhecimento técnico, elas fariam isso que elas estão me pedindo. É isso que eu percebo. Entendeu? Eu sei que consciência limpa você não compra com dinheiro nenhum do mundo. Então o que adianta eu roubar essa carteira para mostrar para a pessoa? No mínimo eu seria preso. E depois descredibilizado. A minha moral, a minha índole. Esse cara é ladrão, hein? Não contrata esse cara não, porque ele rouba a carteira de Bitcoin. Eu teria N problemas só por demonstrar essa POC. Esse povo não sabe o que eles estão falando. E eles estão pedindo que eu faça coisas para provar que isso que eu estou falando é verdade, que são muito imorais, que são muito antiéticas. Eu nunca faria, eu nunca precisei disso para ganhar minha vida. Entendeu? Os próprios libertários que dizem para não ferir o PNA, né? Tem coisa maior do que você roubar a propriedade privada alheia, né? É incoerente. É incoerente. Provar vendem liberdade extraestatal, vendem que você se protegerá do Estado comprando Bitcoin. Mas quando você toca na ferida e mostra, coloca o elefante na sala, porque hoje o elefante está na sala. É a expressão que eu estou usando. O elefante está na sala, o que vocês vão fazer com isso? Né? Quando você coloca o elefante na sala, aponta os problemas e mostra a possibilidade técnica, inclusive, de que é fácil você explorar isso, as pessoas te mandam roubar para provar que você está certo. É totalmente incoerente, entendeu? Tem um grupo hacker assumindo a autoria de roubo. Tem um grupo hacker assumindo a autoria. Exatamente. Já que você quer mais que isso? Tá querendo ver roubo? Segue os caras. Público. Né? Exatamente. Não muda em outro essa necessidade de entrar para o crime para provar que a teoria não, a demonstração, né? Olha, tá aqui, olha, achei isso, olha, criei o código aqui, tá no GitHub, audita o código. Né? Assim, eu vejo no teu trabalho, a maioria das vezes, você disponibilizando no GitHub, tem tutoriais na área 31, e assim, eu tenho uma experiência maior com hardware. O que você fez com o Mac teu aí, eu fiquei, cara, olha o que o cara fez, entendeu? Assim, e descrito de uma forma que se eu fosse tentar, eu ia conseguir, mesmo não sendo um especialista nem nada, mas a maneira técnica com que você descreve os passos de coisa levam a pessoas com conhecimento muito menor que o seu a conseguir repetir o que você fez. E eu acho isso importante e que você expõe no seu trabalho. Pode não ser da forma mais gentil do mundo, pode ser eu nunca cobrei, hein? Eu nunca cobrei um centavo, hein? Sempre foi de graça, pelo esporte, pela diversão. Eu nunca quis ganhar dinheiro com a Área 31. Nós nunca aceitamos doação. Você nunca vai ouvir falar de uma pessoa ou instituição falando que deu dinheiro por Área 31 na vida, que nós nunca aceitamos. Já propuseram, nós rejeitamos. Entendeu? Nunca foi pelo dinheiro. Sempre foi pelo conhecimento, pela divulgação do conhecimento gratuito. Sempre foi esse o objetivo nosso. Às vezes o cara que te ataca está preocupado com dinheiro, é isso que você tem que avaliar. Deixa eu te perguntar, cara, aproveitar que você está aqui, igual eu te falei na última vez, eu não sou técnico, eu não sei essas coisas. Eu peguei essas partes de SDSA, mas joguei na minha, conversei um pouquinho com ela, ela me deu algumas explicações que, assim, ainda assim, na minha cabeça é difícil, né? Então é bom eu te perguntar. O que eu peguei do que ela me falou é o seguinte: a matemática do SDSA é top, é 100%, porém a implementação pode ser quebrável. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque, igual eu te falei, eu tenho desconfiança de tudo que o governo norte-americano vende como justo. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta. Você está num evento, tem um carregador de celular que tem a logo da NSA. Você espetaria seu celular? De jeito maneiro.
Depois do que o Snowden contou? Eu não ponho o celular em USB de coisa. Se eu for para carregar, eu carrego na tomada. Tipo assim, numa tomada, conecto o meu brick, né? O seu dispositivo de carregamento que você comprou. Nunca dos outros. Não. Exatamente. Entendeu? Esse é o meu pressuposto. Foi o que eu falei. Se a NSA vende como seguro, eu desconfio. Porque a desconfiança é o maior motor, né? É a maior força motriz que a gente tem para descobrir falha de segurança. Que é justamente por desconfiar que falhas são encontradas. Né? É o que move o mundo, entendeu? É o que move Minas. Minas Gerais é uma mineira desconfiada, ele desconfia de tudo. Entendeu? É justamente da minha cultura também. Né? Não, é só para o povo de Minas. Minha mãe é mineira, então assim. Não, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Então assim, só brincando com a piada de Felipe também, meu conterrâneo. Aqui. Então, eu acho que não sei se a gente pode mudar um pouco o assunto. Eu queria te fazer uma pergunta também do outro episódio que eu achei interessante falar. Você quer ainda manter esse tópico? Eu posso Toca a bola, vocês que mandam. Tá. Você tinha falado no último episódio que é uma coisa que é interessante, que eu gosto, eu sou super aberto à ideia, você postou sobre isso, e é interessante a gente passar para, às vezes, quem está nos ouvindo e também para os nossos colegas Maxis. Seguinte, gestão de chave SID em dispositivo de gerenciamento de senha, tipo Bitwarden, LastPass, OnePassword, essas coisas. Todo mundo critica você pegar a sua SID que foi gerada offline na sua hardware wallet, ou seja lá o que for, esse pessoal que faz aquelas SIDs que põe dentro da caixinha e balança lá e sai os papelzinho, e você pegar e colocar isso no dispositivo que é digital, que tem um backup às vezes em algum lugar na puta que pariu, e tudo mais. Por que você acha isso boa ideia? Por que fazer? Por que não fazer? Só um complemento, o Luke Dash alegou que perdeu mais de 200 bitcoins numa situação parecida de gerenciamento de senhas. Só para. Como assim, gerenciamento? Assim, ele alegou uns anos atrás, que ele tinha um software de gerenciamento de senha e aí foi uma vulnerabilidade Linux e não sei o que acessou esse gerenciamento. Tem uma história que circulou aí há coisa de uns 2 anos atrás. Se você afeta o sistema operacional, você afeta todo o resto. Sim. Né? Isso é inerente. Então, se você teve um sistema operacional que não foi atualizado e uma falha de segurança foi explorada, você ter um ataque em qualquer coisa que está ali dentro é esperado. Né? Não só de um software de gerenciador de senha. O que eu penso nunca se armazena senha em texto puro. Nem se anota em papel, nem se escreve em ferro, nem se bate numa placa de metal com um pininho para guardar. Porque eu posso tirar uma foto e ver a senha. Foi o que aconteceu, que eu postei hoje no Twitter, de policiais que mostraram as senhas de um cara de Bitcoin, né? Ou seja, vazaram as senhas dele, porque estava em papel. Então nunca armazena em texto puro, nada na sua vida. A indústria já faz isso há muito tempo. Né? Tanto que a gente não usa validação de usuário e senha em texto puro. A gente usa MD5, desde que o mundo é mundo, né? Que foi alterado até para o SHA-256, né? E outros, para justamente você não ter isso em texto puro. Né? Então, o que eu recomendo? Né? Use, justamente o que o Dr. Felipe falou. Use senhas em gerenciador de senhas seguros. Tenha cópia desses arquivos, seja localmente, seja em nuvem. Né? Por quê? Por mais que esses arquivos sejam copiados para a nuvem, tipo o Google Drive, o iCloud, né? E por aí vai, ele tem uma senha-chave. Então ele requer uma senha para ser aberto esse arquivo de banco de dados. Não é trivial, do tipo, só acessei o arquivo de backup e abri o programa de senha. Entendeu? Outra coisa que a gente sempre recomenda, senha com no mínimo de 12 a 16 caracteres, para qualquer coisa que você use na sua vida. Então se você usa um programa gerenciador de senha, né, usa um dispositivo para abrir ele, como eu uso o FIDO. Né? FIDO é o YubiKey, essas passkey que a Apple inventou e muita gente está copiando agora até o Google, né, o Android. Né? Isso é muito mais seguro do que só uma senha digitável. Porque isso requer um algoritmo. Né? O FIDO, por exemplo, o que ele faz? Toda vez que ele requer que você encoste o dedo na chave, né, que é essa chave aqui, deixa eu pegar uma aqui para você ver. Isso aqui é um YubiKey, tá vendo? Toda vez que você tem que digitar uma senha para autenticar, você tem que encostar nele. Toda vez que você encosta, ele gera um número aleatório, que é trocado uma vez por minuto, de 64 caracteres. É uma cadeia. Então você tem que ter 64 caracteres
um dispositivo que armazena essa cadeia e gera randomicamente, né? Por que isso aqui é mais seguro? Porque aqueles aplicativos de OTP, eles só geram 6 caracteres. Não gera 64 igual esse aqui gera. E quebrar uma cadeia que gera aleatório em vez de 6, 64, se endurece muito mais. Né? Então eu recomendo todo mundo, se não tem dinheiro para comprar um YubiKey, use pelo menos o passkey da Apple. Entendeu? Você já está bem protegido. Né? Sempre usa senha forte, de no mínimo 12, 16, 20 caracteres. E é fácil fazer uma senha forte. É você escrever uma frase, gente. Entendeu? É falar, minha casa é muito bonita, meu cachorro é muito amável, eu amo a minha esposa. Qualquer coisa que seja uma frase, já vai ficar fácil de gravar. E você não precisa ficar embaralhando, trocando letra, número, essas coisas que a gente fazia antigamente. Porque a gente achava que isso gerava segurança sem segura. Não gera. Porque algoritmo de brute force tenta trocar o 3 pelo E, o O pelo 0. Então, ou seja, isso não é seguro. Tanto que o cara que inventou esse conceito e divulgou, ele pediu desculpas tem uns anos atrás por ter divulgado esse conceito. Ele admitiu que uma senha maior em caracteres é mais segura do que qualquer caractere trocado. Não adianta ficar escrevendo igual Haxorlit, que a gente brinca, né? Trocando o O pelo 0, o 3 pelo tal, o I pelo 1. Não adianta fazer isso se sua senha é curtinha. 6, 8 caracteres. Né? É melhor ter uma frase, texto puro, tudo minúsculo, de 20 caracteres para cima. Entendeu? É muito mais seguro. Né? Então o que eu faço? Né? Várias coisas do meu cofre de senha estão PGP e dentro do biochip implantado. Então, ou seja, eu consigo abrir um cofre de senha só lendo o conteúdo criptografado da minha base de memória que tem senha do biochip implantável. Então a minha base de memória tem 8 caracteres, a senha dela. A informação que eu abro dela está com PGP. E eu tenho que abrir o PGP, ou seja, já 2 camadas de segurança. Entendeu? E aí sim eu tenho a senha para abrir o cofre. Então, ou seja, são 3 camadas de segurança, fora a camada que o cofre gera, que é outra criptografia, ou seja, é embaralhamento recursivo, um dentro do outro. Né? É tipo aquele filme Inception, né? Um sonho dentro do outro. Basicamente é isso que eu pratico, né? Há muitos anos, desde que eu botei o biochip em 2013, 2014. Né? Eu embaralho as informações dentro dele, porque mais que ela possa ser quebrada, ela está embaralhada em PGP. E a gente não viu o caso de quebra de PGP até hoje, entendeu? Me tira uma dúvida que eu ouvi um tempo atrás, e você utilizar línguas, por exemplo, eu ouvi isso de galego. Você utilizar galego para gerar a senha, né, que é um próximo ao português, mas é uma língua falada por menos pessoas, teoricamente torna-se mais difícil a quebra, porque os algoritmos que vão tentar no brute force, eles tendem ao inglês, a línguas maiores. Faz sentido isso? Faz, inclusive, o russo. Se você digitar sua senha em russo, nem o teclado consegue digitar para você. Se você não tiver um mapa de teclado no seu sistema definido como idioma russo, tem certas letras que não aparecem, são indigitáveis. Então, sim, a maioria dos programas de brute force, né, eles usam o que a gente chama de base de senha, né, que é um arquivo TXT com 1 milhão de possibilidades para tentar uma a uma. Né, 99% é inglês. Você não tem esse que você falou, galego, você não tem o idioma russo, o chinês, né, e outros. Né? Uma senha de um japonês é quase inquebrável, porque onde você já viu, eu nunca vi, eu nunca achei base de senha para rodar em brute force que tenha caracteres em japonês. Eu nunca vi. Então é só pensar, realmente faz sentido essa dica aí. Entendeu? Cara, que loucura. Olha aí a dica grátis. Não, tudo dele é grátis, a gente falou. Esse negócio tudo meu é grátis. Não, os falei, softwares que minha empresa grátis entrega que são grátis. Isso o povo não sabe. Os softwares que minha empresa entrega são grátis. Eu cobro o suporte dele. Eu tenho o mesmo modelo de negócio que o Richard Stallman divulgou. Quando ele divulgou a GPL2, a licença, ele divulgou um documento mostrando um modelo de negócio ao qual você não precisaria vender o software. Você daria de graça, com código aberto, e venderia o suporte. Quem faz isso? A Red Hat, a SUSE, a Oracle. A Oracle entrega o banco de dados dela de graça. Basta você ser um usuário pequenininho, usuário único. Você pode usar de graça o Oracle, você não precisa pagar por ele. A Zabbix faz isso, né? O Zimbra, o Proxmox. Você tem N empresas, né, que trabalham no meu setor de tecnologia que dão de graça o software para você usar sem restrição. Ou seja, o pago e o grátis é a mesma coisa. A diferença é, no modelo pago você tem um suporte técnico. Então, se você for no GitHub meu e da minha empresa e do Área 31, é tudo open source.
Inclusive, todos os softwares, com todas as linguagens que a gente escreve aqui na minha empresa, são open source. Licença BSD3. Né? Então, eu dou de graça o software na minha empresa. Eu vendo só o suporte. Nada além disso. Entendeu? Isso é uma coisa interessante, até para falar um pouco, não só do hater, segundo o maximalista, né, o hater Coffee mas a pessoa por trás, né? O que você faz hoje? Eu só tenho a minha empresa, a VIPNix, eu só vivo dela. E ela paga e sobra toda a minha renda. Porque eu não sou uma pessoa com luxo. Né? Meus gastos são poucos, né? Eu até brinco. Quem que é mais rico? Uma pessoa que ganha 50 mil e gasta 20 por mês? Ou uma pessoa que ganha 300 por mês e gasta 350? Entendeu? Isso é fato. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a gente a ser pessoas simples, com gostos simples, para justamente você não ter problema financeiro. Porque eu fui criado num país muito pobre. Meus pais num país mais pobre ainda. O Brasil é um país extremamente miserável. Se você pega a pirâmide financeira de renda brasileira, né, você vê que quase 80% ganha até 3 mil reais renda familiar, não é renda individual não. Sem contar que mais de 70% dos CNPJs registrados são de MEI. O que é o MEI, na minha visão? Né? São pessoas que abrem um CNPJ para tentar pagar menos imposto de renda. E tá justo. É uma ilusão fiscal bela e moral. Em vez do cara dar 27,5%, ele paga R$85 por mês. Se ele ganhar até 5 mil reais por mês, é o caminho, inclusive, que eu recomendo. Abra um MEI e fecha um negócio via contrato. Entendeu? A gente já falou disso, a gente já recomendou isso também, né? Porque, na verdade, dá até um pouco mais que 5 mil por mês, já dá uns 6 mil e pouco, né? Mas, enfim, de toda forma, a gente vê resistência porque o pessoal fala, né, acerca de perder os benefícios da CLT, né? Tanto que isso suscitou a criação de um artigo que tem lá no Substack, que é o Como Subverter o INSS, que ele fala mais ou menos disso, né? Mas, enfim, também concordo, isso aí é a melhor das opções. Se você ganha pouco, qual o problema de abrir um MEI? Entendeu? Você não está perdendo benefício nenhum, é só precificar. O problema do brasileiro é que ele não sabe precificar sequer a própria mão de obra. Você vê empresários passando dificuldade financeira porque não sabe precificar. Inclusive, eu faço uma crítica quando o ANCAP Mirim, juvenil, fala que tem que sonegar tudo que é possível. Eu falo que isso é bobagem. Se você souber colocar preço no seu produto ou serviço, você repassa todo o imposto que você tem que pagar, inclusive da sua pessoa física, dono da empresa, para o cliente. Entendeu? Você acha que o velho da Havan tira do bolso R$1 de imposto? Eu nunca vi Elon Musk reclamando de imposto. Eu nunca vi um velho da Havan que fatura 30 milhões de reais por dia reclamando de imposto. Todos os impostos pagos. Por quê? Porque ele sabe precificar. Ou seja, a maioria reclama que paga imposto alto porque não sabe precificar a própria mão de obra, ou o próprio produto, ou o próprio negócio, a própria consultoria. Se você souber precificar, você repassa esse custo de imposto e isso fica zero para você. Então, ou seja, a gente tem um problema de mentalidade no brasileiro, que ele reclama de imposto alto, mas ele não sabe repassar. E todo mundo repassa. Você acha que qualquer produto que você compra em qualquer prateleira de supermercado ou de qualquer loja, o dono está pagando imposto? Não, ele repassa. Não, o governo subiu imposto? Ele repassa. Não, simples assim, entendeu? O problema é que vai estourar em alguém, né? O pobre vai estourar sempre em cima do pobre. Mas o pobre tem que aprender a pedir menos imposto, ele não pede. Quando o Lula taxou as taxas das brusinhas, todo mundo acreditou na esposa do Lula quando ela falou que só as empresas seriam taxadas. Um ano depois você começa a ver no Twitter um monte de gente reclamando que simulou uma compra de R$900 no Shopee e ficou 1.700 com impostos. Aí eu até falo, a Janja que falou, a esposa do Lula, que seriam taxadas só as empresas, que o cliente não seria taxado. Cobrem dela. Faz o L. Estamos na era do amor. Agora temos que nos amar. Temos que amar isso também. É isso. Então, o próprio pobre, ele vota em político socialista porque o político promete, né, sonhos, melhorias que a gente sabe que, como o político socialista age, nunca vão acontecer. Né? Thomas Sowell fala uma coisa muito legal. Pessoas que querem coisas impossíveis só se satisfarão com mentirosos. Isso é uma frase de Thomas Sowell, um cara puta inteligente. Entendeu?
Então, ou seja, se você vota em político que promete taxar os ricos, você vai pagar mais caro no produto de supermercado caso isso aconteça. Caso o rico seja taxado, ele não vai absorver esse imposto. Ele não vai tirar do dinheiro dele de patrimônio para pagar esse imposto. Ele vai ajustar o preço do produto ou do serviço. É isso, é simples assim. Mas o pobre gosta de comprar sonhos e coisas impossíveis. Então ele vota em políticos socialistas que prometem coisas absurdas, que nós que entendemos, vemos essas promessas e falamos, se acontecer vai dar merda. Eles são eleitos, essas propostas são executadas, implementadas, e o pobre reclama que o café foi de R$20 para 40 o quilo. Dobrou. É isso. Eu chamo isso de ação e reação. Né? E para alguns pobres eu chamo de seleção natural da espécie. Entendeu? Uma perguntinha só, voltando um pouquinho. Quais são os próximos passos agora nessa tua investigação? Agora é aguardar. Por que aguardar? Né? Porque eles prometeram que em outubro vão drenar mais carteiras. Eu só tenho a aguardar. Porém, eu estou vendo se tem mais mensagens escondidas. O problema é a blockchain é um arquivo gigantesco. Ela extraiu para mim todos os Opera Returns até anteontem 11 GB integral, um arquivo de texto. Um arquivo de texto de 11 GB é milhões de linhas para serem lidas. A gente sabe que tem muita sujeira, muita coisa repetida, muita informação que é só mensagem até religiosa, né? Tem muita gente falando de Jesus, né? Muita coisa disso, tem muita coisa que não é nada sério, né? Porém, isso vai demorar um tempo absurdo. Qual que é o próximo passo agora? Nós do Área 31 Hackerspace temos algumas pessoas que têm placas de vídeo poderosas. A gente está treinando modelos de IA com essa base de saída do Opera Return para justamente a IA começar a detectar para a gente só conferir. Porque é humanamente impossível em 2, 3 anos você decifrar e ler e aprender tudo que está ali. É muita informação que está ali gravada. Entendeu? E o Opera Return, ele cabe até quase 100 bytes. Então é muita informação de texto que cabe ali. Tanto que estão armazenando logs inteiros de canal IRC dos desenvolvedores. Entendeu? Estão armazenando fotos, imagens, base 64, né? Igual essa foto que eu contei que eu extraí, né? Do Nick Szabo. Então tem muita informação que você tem que trabalhar com ela. Só de URL tem mais de 50 mil URLs. E eu não abri nenhuma. Então assim, ainda tem um trabalho a ser feito, né? De abrir essas URLs, às vezes ela existe, às vezes não existe, né? Então tem um trabalho a ser feito ainda de investigação para ver se acha alguma coisa relevante, porque esse grupo alega que esconderam em mensagens do Opera Return previsões do que eles vão fazer. Entendeu? É justamente isso que eu estou caçando agora. Ver se isso existe ou se é fake. Porque se não tiver nada, é só blefe. Mas e se tiver? Nós vamos divulgar. Entendeu? Porque esse, inclusive, é um papel de um hackerspace na sociedade. É trazer coisas para a sociedade que elas por si só não teriam capacidade técnica de entender e compreender. Esse trabalho que eu estou fazendo de, inclusive, não confie em mim, eu escrevi um código para extrair os Opera Returns, está aqui o link do GitHub, clone, rode você mesmo, né? Esse é o papel do hackerspace. Não confie no que eu estou falando, questione até o que eu estou escrevendo, né? Don't trust, verify, né? Alguns maximalistas estão usando essa palavra como piada, mas isso não é nada de piada. Isso é uma cultura cypherpunk. Nunca confie. E outra cultura cypherpunk. Cypherpunks write code. Talk is cheap. Show me the code. Ou seja, não fale. Mostre seu código para provar o que você está falando. E é o que eu estou fazendo. Desde o começo. Entendeu? Estamos com uma forma, eu diria, única hoje no Brasil, que você está fazendo, de auditoria de uma blockchain e levando o Don't Trust Verify ao extremo. Eu, como já lhe disse em off, digo aqui, te ajudo no que for preciso para escrever material para divulgar, porque essa parte eu consigo fazer. E não só do Bitcoin, né, Hugo? A gente mostra como é que audita até o Monero. Porque muita gente que vende curso de como enriquecer com Bitcoin mentem sobre o Monero, porque tem medo dele. Entendeu? Tem medo dele. Por que tem medo dele? Porque se você for olhar o gráfico Monero versus dólar e Bitcoin versus dólar,
você vê que o Monero tem valorizado muito mais que o Bitcoin. Ou seja, o Monero tem dado mais retorno financeiro para trader no último ano do que o Bitcoin. E foi justamente quando ele começou a delistado. Entendeu? Então eles pegam um gráfico assim, né? Não, olha aqui, ó, de 2017 até 2025 valorizou 1000%. Só que eles não colocam um trecho, né, de 2017 até 2019 em que o Bitcoin derreteu de 16 mil para 3.500 dólares. Eles não colocam de 2021 até 2023 que o Bitcoin derreteu de 78 mil dólares para 17 mil dólares. Isso eles não mostram. Até a brincadeira, isso a Globo não mostra. Entendeu? Eles só mostram o lucro positivo verde. Eles não mostram para as pessoas os prejuízos e os riscos que o Bitcoin pode ter. Inclusive, a gente vê, nesse mercado de venda de piramideiro, dois tipos de negócio. Quando o Bitcoin está crescendo de preço em relação ao dólar, eles vendem curso de como comprar Bitcoin. Quando o Bitcoin está derretendo, eles vendem serviços online de trade automatizado, alegando que é normal o derretimento, né? O que isso é verdade, é normal, só que vendendo como fazer trades, day trade. Tanto que tem quanto tempo que você não ouve falar de day trade? 2 anos, que é justamente quando o Bitcoin parou de derreter, começou a subir de 17 mil dólares de volta para cá, a 120 mil. Ou seja, o day trade morreu. Agora é compre e guarde, compre e guarde, compre e guarde. Quando ele começa a derreter, que é uma coisa natural, não, faça trade, compra caro e venda, compra barato e venda alto, compra barato e venda alto. Ou seja, esse povo já tem os PDFs prontos para todas as reações dessa tecnologia. Eles já têm todo o material prontinho, é só vender. Entendeu? É isso que eu observo. Por quê? Porque eu tô nessa do Bitcoin desde 2011, cara. Eu vejo tudo quanto é tipo de golpe. Eu vejo o golpe, que eu até comentei na última live com vocês, do cara na rua, dá o dinheiro vivo, na hora que você transfere o Bitcoin, o cara sai correndo com seu dinheiro. Você quer vender um Bitcoin e o cara não te entrega o dinheiro, o cara sai correndo. Entendeu? Ou seja, tem vários tipos de golpe que eu acompanho há muito tempo. E isso que esse povo faz é iludir pobre. É pegar incauto, fazer os caras pegar um empréstimo bancário no Nubank de 10 mil, parcelado em 24 vezes, que vai virar 22 mil. Aí o cara compra na alta, a 120 mil, derrete, quando o cara vê, ele só tem 2 mil para pagar um empréstimo de 22. Isso é sacanagem, cara. Isso é sacanagem. Entendeu? E eles me acusam de querer ser dono do node alheio. Primeiro que nem node eles rodam. Esses caras, eles não têm node de Bitcoin igual eu tenho desde 2011, rodando aqui em casa, entendeu? E eles é que querem mostrar para as pessoas o que fazer com o próprio dinheiro. Quando as pessoas me falam assim, o que você recomenda sem ser o Bitcoin? Eu falo, Monero, para dinheiro digital. Aí as pessoas, como é que eu compro? Eu falo, não compre. Monero não precisa ser comprado. Se você deixar um programinha rodando na sua máquina, você vai ganhar a mineração, o retorno dela. Ou você, quando vender um produto ou um serviço, você aceita o pagamento em Monero. Eu não recomendo comprar Monero. Tanto que se eu começar a ir por esse lado de estimular as pessoas a comprarem, eu vou sofrer 2 problemas. Primeiro problema, as pessoas vão ter às vezes um prejuízo e vão me crucificar. Né? Que o Monero oscila de preço assim como o Bitcoin. E outro problema, onde eu vou falar para essas pessoas comprarem se o Monero é delistado em tudo? Tem 2 problemas que eu vou enfrentar. Então qual é o meu discurso? Não compre Monero. Da mesma forma que eu falo, não compre Bitcoin. Receba como pagamento. Ofereça um serviço, venda um carro, uma casa, um celular velho que você trocou. Por exemplo, você trocou de iPhone, chega uma pessoa e fala aqui, me paga em Bitcoin, cara. Pronto, você não está comprando. Você está recebendo. Ou seja, você não precisa comprar. Eu nunca estimulei isso. E nem faria isso. Porque isso sim é querer ensinar o que as pessoas fazem com o próprio dinheiro. E o que cada um faz com o seu dinheiro, eu não tenho nada a ver com isso. Eu comento o que eu faço. Eu nunca comprei Bitcoin na minha vida. Igual um desses vendedores de curso começou a fazer piadinha assim. Se o Bitcoin é inseguro mesmo, então shorta nele. E eu falo, primeiro que eu nunca fiz isso, nem faria com nada. E segundo, eu nunca comprei Bitcoin na minha vida. Eu minerei Bitcoin de 2011 em CPU e GPU até 2015. Em 2015 eu comecei a comprar a máquina ZIC, comprei a Antminer S3, depois a S7, depois a S9. Minerei até o fim de 2017, vendi essas máquinas porque eu não aguentava o barulho dentro de casa. E por sorte, eu vendi essas máquinas numa fase que o Bitcoin estava 16 mil dólares, 17 mil dólares. E nessa época eu troquei para Monero,
na Poloniex, que era uma exchange que vendia Monero na época, né? E quando o Bitcoin derreteu, esse dinheiro meu foi preservado. Então o que eu fiz depois disso? Nunca mais fiz brincadeira com Bitcoin, nem minerar, nem nada. Porque eu sei o quanto que isso derrete de tempo em tempo. E gastar dinheiro com máquina de mineração é pesado. Entendeu? Fora que a conta de energia era violenta, era tipo R$1.500 na época. Então hoje deve ser o quê? Uns 3 pau com a inflação? Por mês? Quem quer gastar energia? E como é que eu me convencia que minerar valia a pena? Não, eu estou comprando energia elétrica da CEMIG, recebendo isso diretamente da mineração, logo eu estou comprando Bitcoin na minha cabeça sem o Estado ver. Porque nessa época já tinha o Estado monitorando a exchange e coletando log. Então, como eu tinha medo de bater um cartão de crédito e comprar Bitcoin e depois o Estado me meter imposto de renda em cima disso, né, eu já tinha esse medo nessa época. Porque já tinha ameaças, não no Brasil, mas em vários países, sobre a regulamentação. Outra coisa que eu acho irônica, os maximalistas aí de Bitcoin, eles defendem regulação. Vários desses argumentam que a regulação é importante, pois isso legitima o Bitcoin, logo mais pessoas tendem a confiar e comprar, e ele tende a subir de preço. Ou seja, como que eles falam umas bobagens dessas? Vendem que combatem o Estado para comprar Bitcoin, né? Para justificar que compra Bitcoin, mas espelham e até batem palma para a regulação estatal? Não, são as menininhas do compliance. Exatamente. Não, entendeu? Pelo amor de Deus. Esses caras comemoraram quando bancos começaram a vender Bitcoin pelo aplicativo. E é um absurdo. O Bitcoin foi criado para você não ter que ter uma conta bancária. Por quê? Porque no crash de 2008, que até virou filme, o Michael Burry, né, a grande aposta, mostra isso. Bancos quebraram. As pessoas iam desesperadas no banco, na agência, e estava fechado. Porque quebrou. Sumiu o dinheiro. Foi para isso que foi um dos estímulos de criar essa tecnologia. Para você não ser roubado por um banco, para o governo não, um juiz, né, não meter uma ordem e mandar travar seu dinheiro, igual aconteceu com o Monark. Travaram R$300 mil dele no Nubank por uma ação judicial. Foi para isso que essa tecnologia foi criada. Não foi para ser o Give Gold, que virou até uma expressão antiga, que os jovens não conhecem essa expressão. Give Gold, Give Gold. Essa expressão era piada. A gente usava essa expressão para zoar as pessoas que tentavam enriquecer com Bitcoin. Ou seja, quando a gente via alguém falando que ia ficar rico com Bitcoin, a gente respondia, Give Gold! Tipo, para ele a gente estava concordando, mas para a gente sabia que estava tirando um sarro da cara dele. Né? Inclusive a expressão Give Gold tem em vários blocos antigos do Bitcoin, tá? Tem vários. Se você dá um grab Give Gold, você vai achar essa piada lá. E o maximalista jovem de 2020 para cá não conhece essa expressão, não sabe o que é isso, entendeu? Bom, eu tenho que te agradecer de novo pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Para quem não conhece, sigam no Twitter, tá aqui embaixo, todos os links dele, Área 31, da VIPNix, todos os links. Não espere uma abordagem gentil e cheia de flores no X Twitter, que não vai ter, mas as coisas que ele vem descobrindo, vem atualizando em tempo real, às vezes um pouco truncadas, porque, enfim, descobre uma coisa, o comentário descamba para outro lugar, enfim, a coisa se perde um pouquinho, mas sempre que precisar e quiser, falar, olha, tem atualizações relevantes, aqui está aberto para a gente, o espaço está aberto aqui para você falar o que... E foi bom você ter falado nisso, porque eu vou só fazer um comentário para a pessoa entender o que é o Coffee na rede social. Né? Não é um personagem, é o mesmo Rafael do mundo real. Porque as pessoas estão falando assim, pô, nas entrevistas lá que eu vi você falando com o Hugo, com o Felipe, você é extremamente polido e educado, você fala certinho. E aqui no Twitter você xinga os outros de tudo quanto é nome, de maxi macaco, de burro, de imbecil. E eu explico, né? Como eu explico? Com um artigo do Eric Raymond, antigo, que está no Área 31, chamado Como Fazer Perguntas Inteligentes. Sim, excelente artigo. O que eu prezo na minha vida é o meu tempo. E eu não perco tempo tentando ensinar coisas de pessoas que já estão convencidas e convictas. Quando uma pessoa tem uma convicção que é ridícula e ela ainda te ofende e ainda faz piadinha,
Eu faço igual o Olavo de Carvalho. Eu ofendo primeiro, bloqueio depois. Muita gente está reclamando o seguinte: não, o Coffee me bloqueou, logo ele perdeu a discussão, logo eu venci. Ele não tancou, ele me bloqueou. Não, eu sou bloqueado também. O Renato 38, depois de tanta crítica que eu fiz dele, de mentir sobre o Monero, falando que era inauditável e rastreável, né? Ele me bloqueou. O Renato 38 conversava comigo em grupos, no WhatsApp, em off, me seguia no Twitter. De tanto eu falar com ele numa boa, em off, que ele estava mentindo, que ele tinha que corrigir esse discurso, e ele continuou fazendo, eu decidi bater nele em público. Eu decidi criar um código de como auditar no Monero e esfreguei na cara dele. Foi isso que eu fiz. Tanto que esse código está sendo usado até por gringos. Né? Pessoas traduziram esse artigo que eu escrevi e estão publicando. Olha aqui, ó, achamos uma forma fácil de auditar o Monero. Por quê? Cypherpunk Write Code. Eu não falo que o Monero é auditável porque eu li o código só. Eu escrevo um código provando que ele é auditável e ainda falo, vai no código-fonte e confere. Se o código-fonte do Monero e o meu são isso que eu estou falando. Entendeu? Então, eu basicamente tenho modus operandi de uma pessoa veio com uma convicção pronta e tenta me ofender, eu xingo de volta e bloqueio. Eu sou essa pessoa. Se a pessoa vem fazendo uma pergunta legítima, eu não meço se a pessoa é especialista ou se é leiga. Eu respondo na maior boa vontade de educação, chamo de senhor, chamo de doutor. Eu fui criado numa família que ensinou a respeitar todo mundo por igual, não só quem tem dinheiro. Eu fui ensinado a tratar garçom como meu consagrado, chamar porteiro de senhor, chamar faxineira de doutora, porque meu pai me ensinou, mulher não gosta de ser chamada de senhora, chama de doutora, que aí você não perde o respeito, entendeu? Quando é homem, chama de senhor, doutor. Quando é garçom, chama de meu consagrado, né? Que é o que todo mundo faz, né? Então, eu fui criado nesse tipo de cultura, de que você tem que respeitar todo mundo, seja endinheirado, seja pobre, né? E eu faço isso. Porém, quando a pessoa é grossa, é estúpida e arrogante, eu faço igualzinho eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho. Eu mando todos tomarem seus devidos. É isso que ele ensinava. Não perca tempo com idiotas. O Olavo de Carvalho ensinou isso. Gaste no máximo 10 segundos para xingar e ofender de volta e encerre ali a discussão. Eu aprendi isso com o Olavo, não foi com meus pais, entendeu? Essa parte de ofender os outros, eu admito que eu aprendi isso com o Olavo de Carvalho. E eu sigo na prática e eu te falo, é eficiente porque me economiza um tempo fodido. Quando eu perdia tempo tentando explicar coisas para pessoas convictas, eu perdia tempo. É jogar xadrez com pombo. A pessoa ainda pega a coisa que você falou, distorce por desonestidade e ainda te faz passar como um palhaço. E ainda faz piada. Ou seja, você gasta tempo e a pessoa ainda usa esse tempo que você gastou para usar como munição para te criticar mais ainda e te difamar, entendeu? Para te perseguir ou para te acusar de alguma coisa que você não falou e você não é. Então, eu sou esse tipo de pessoa, eu tenho esse estilo, tá? E recomendo de novo, artigo Como Fazer Perguntas Inteligentes, do Eric Raymond. Você pode buscar pela sigla ESR, que são as iniciais do nome dele. Né? Vocês vão ficar surpresos o quanto esse artigo é fantástico e me ensinou muito a como não cometer essa falha também, de como não fazer pergunta idiota, entendeu? Vai estar aqui na descrição. Boa. Bom, obrigado novamente pelo seu tempo. Eu que agradeço os senhores pelo tempo dos senhores aí, pelo espaço, né? Porque eu acho que isso que vocês estão fazendo, né, é um trabalho de utilidade pública, que é divulgar uma informação de qualidade igual vocês fazem, sem cobrar por isso. Vocês fazem igual eu. Vocês divulgam uma informação de qualidade sem cobrar. E caso a pessoa não entendeu, ela contrate vocês para mais explicações. E isso, inclusive, é o portfólio seus, igual eu faço na Área 31, igual eu faço no GitHub. Né? Eu queria parabenizar vocês por esse trabalho que vocês fazem igual a mim também. Né? Foi uma felicidade muito boa conhecer os senhores aí. Obrigado. Te agradeço. E é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Deixe seu like, deixe seu joinha. Se tiver uma parte 3, a gente vai ter mais para frente aí com mais achados, mas obrigado. É isso. Ficamos por aqui e tchau.